Fala galera, bora para mais um vídeo do canal Igual Nós Mesmos. Vamos aqui de loteca, concurso 1036, prêmio estimado aqui em R$ 300.000. Vamos analisar aqui os confrontos e montar aquele famoso bilhete com 5 duplos, hein galera. Primeiro confronto aqui, um clássico, Botafogo versus Flamengo. Vamos analisar esse confronto aqui, Botafogo versus Flamengo. O Botafogo aqui é o segundo colocado, o Flamengo é o primeiro. Nos últimos 5 jogos aqui, uma vitória para o Botafogo e 4 vitórias para o Flamengo. Vitória para o Flamengo de 1-0, vitória do Botafogo 1-0, Flamengo 3-1, 2-0 e 1-0. Para mim, mesmo não vivendo uma das melhores fases aqui, o Flamengo para mim é super favorito. Coluna 2, Flamengo. Bragantino versus Ituano. Confronto aqui do Campeonato Paulista, hein, galera? Ituano e Bragantino. O Red Bull Bragantino aqui é o segundo do seu grupo e o Ituano também é o segundo do seu grupo. Nos últimos jogos aqui, uma vitória para o Red Bull e 2 vitórias para o Ituano. Vitória para o Ituano 2-0, Red Bull 2-1, vitória do Ituano 3-0. Meu palpite para esse confronto aqui, até pelo melhor elenco aqui para mim, Red Bull Bragantino, coluna 1. Fluminense versus Portuguesa. Confronto aqui do Campeonato Carioca. Fluminense, hein, galera? Fluminense que contratou o Marcelo, hein? Grande contratação, hein? Fluminense que é o terceiro colocado, a Portuguesa aqui a nona colocada. Nos últimos confrontos, 3 vitórias para o Fluminense, um empate e uma vitória para a Portuguesa. Vitória do Fluminense 1-0, 3-1, empate 1-1, Portuguesa 3-0 e Fluminense 2-0. Aqui não tem nem como correr, né, galera? Coluna 1, Fluminense. Goiânia versus Goiás. Campeonato Goiano, hein, galera? Vamos aqui no Goiás. Não tem praticamente aqui 5 jogos, 5 vitórias do Goiás. Vitória do Goiás 2-0, 3-1, 3-0, 2-1, 3-0. Palpite aqui, galera. Voltou aqui. Vamos aqui de novo. Nós tínhamos colocado Flamengo, Bragantino, Fluminense e vamos colocar aqui Goiás, hein, galera. Atlético Mineiro versus América. Confronto aqui do Campeonato Mineiro, hein, galera. América Mineiro aqui. Vamos aqui, América. América Mineiro. O Atlético é o primeiro do seu grupo, a América também. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias para o Atlético, 2 empates e uma vitória para o América. Empate 1-1, vitória da América 2-1, vitória do Atlético Mineiro 2-1, empate 1-1 e vitória do Atlético Mineiro 2-0. Provavelmente, galera, o Atlético Mineiro deve ir com o time reserva, pois joga no meio da semana contra o Carabobo. Então nós vamos cravar aqui coluna do meio empate. Criciúma versus Figueirense. Clássico catarinense, galera. Vamos aqui no Criciúma. Criciúma versus Figueirense. O Figueirense é o quinto colocado, o Criciúma é o sexto. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias para o Criciúma, 2 empates e uma vitória para o Figueirense. Vitória do Criciúma 3-1, Figueirense 2-1, Criciúma 1-0, empate 0-0, 0-0. Vamos cravar aqui, coluna 1, Criciúma. São Paulo versus São Bernardo. Campeonato Paulista. São Paulo aqui, que tá vivendo até uma fase boa aqui, hein? Vamos aqui no São Paulo aqui. São Paulo é o primeiro do seu grupo, São Bernardo o segundo. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias para o São Paulo, um empate e uma vitória do São Bernardo. Vitória do São Paulo 4-1, 1-0, São Bernardo 3-1, empate 1-1 e São Paulo 2-1. Vamos colocar aqui coluna 1, São Paulo. Aimoré versus Internacional, Campeonato Gaúcho. Internacional que ainda não se encontrou 100% nessa temporada não, hein? Vamos aqui no Internacional. O Inter é o segundo, o Aimoré é o 12º. Nos últimos 5 jogos, um empate e 4 vitórias do Inter.
1x0, 6x1, 2x0, 2x0 e 1x1. Nosso palpite aqui, coluna 2, Internacional. Tottenham vs Chelsea. Campeonato inglês, hein? Chelsea contratou e não tá essa bala toda não, viu, galera? Tottenham, quarto colocado, Chelsea é o 10º. Nos últimos 5 jogos, um empate e 4 vitórias do Chelsea. Empate 2x2, 2x0, 1x0, 2x0 e 3x0, tudo Chelsea. Nós vamos colocar aqui coluna do meio, empate. Santos vs Corinthians, clássico no Campeonato Paulista, hein? Que jogão, meus amigos. O Santos buscando se firmar aí no campeonato aí. Santos vs Corinthians. O Santos é o terceiro do grupo, o Corinthians o primeiro. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, um empate e 2 vitórias do Corinthians. Corinthians 1x0, Santos 1x0, 0x0, 4x0 Corinthians e 2x1 Santos. Mas vamos colocar aqui coluna 2 Corinthians. Creio que o time do Corinthians é um pouco melhor. Operário vs Curitiba. Confronto do Campeonato Paranaense. Curitiba. Operário aqui é o segundo colocado e Curitiba o terceiro. Nos últimos jogos aqui, 3 vitórias do Operário e 2 do Curitiba. Operário 2x1, Curitiba 3x1, Operário 1x0, Curitiba 3x2, Operário 1x0. Nos 3 jogos em casa que o Operário ganhou todos. Então nós vamos colocar aqui coluna 1, Operário. Marcelo vs PSG, outro clássico, hein, galera? Clássico aqui no campeonato francês. PSG. O Marcelo aqui é o segundo colocado, PSG é o primeiro. Nos últimos jogos, uma vitória do Marcelo, um empate, 3 vitórias do Paris. Vitória do Marcelo 2x1, PSG 1x0, 2x1, empate 0x0 e PSG 2x0. Mesmo sabendo que é um clássico, jogo muito importante, primeiro contra o segundo, vamos aqui no melhor time, PSG. Palmeiras vs Ferroviária. Confronto aqui do Campeonato Paulista. Palmeiras para mim o melhor time aí, galera, do Campeonato Paulista. Para mim do Paulista e até do Brasil no momento. Palmeiras é o primeiro colocado, Ferroviária que é o quarto. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias do Palmeiras e 2 empates. Vitória do Palmeiras 2x0, 2x0, empate 1x1, 0x0 e outra vitória aqui 4x1. Palpite coluna 1, Palmeiras. Fortaleza vs Náutico. Confronto aqui da Copa do Nordeste. O Fortaleza que é o primeiro do seu grupo, o Náutico o segundo do seu grupo. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias Fortaleza, um empate, uma vitória. Fortaleza 2x0, empate 2x2, Fortaleza 2x0, 3x1 e Náutico 2x1. Palpite aqui, coluna 1, Fortaleza. Agora, galera, vamos escolher dentre os 14 jogos aqui, 5 duplos. Botafogo e Flamengo aqui, não. Vamos nesse Atlético Mineiro e América. Vamos colocar com a América. Creio que o América é favorito nesse jogo pelo Atlético jogar com o time reserva. Criciúma e Figueirense, vamos colocar aqui coluna 2, Figueirense. Tottenham e Chelsea aqui, vamos colocar mesmo com o Chelsea vivendo uma fase terrível. O retrospecto aqui favorece o Chelsea. Santos e Corinthians aqui. Tem que analisar quais que nós vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui no jogo do Operário Curitiba. Vamos colocar a coluna 2 Curitiba. Tem o jogo do Santos e do PSG. Um desses dois aqui nós temos que colocar o duplo aqui, hein, galera. Acho que o Corinthians ganha do Santos. Então vamos colocar aqui no Olympique de Marseille e PSG. Vamos colocar aqui coluna do meio empate. Então ficou assim, galera. Botafogo Flamengo, coluna 2 Flamengo. Bragantino e Ituano, coluna 1 Bragantino. Fluminense Portuguesa, coluna 1 Fluminense. Goiânia e Goiás, coluna 2 Goiás. Atlético Mineiro e América, coluna do meio empate e América. Criciúma e Figueirense, coluna 1 Criciúma e coluna 2 Figueirense. São Paulo e São Bernardo, coluna 1 São Paulo. Aimoré e Inter, coluna 2 Inter.
Tottenham e Chelsea, coluna 2, Chelsea e empate. Santos e Corinthians, coluna 2, Corinthians. Operário e Curitiba, coluna 1 e coluna 2. Olympique de Marseille, PSG, coluna do meio e coluna 2. Palmeiras Ferroviária, coluna 1. E Fortaleza vs Náutico, coluna 1, Fortaleza. Ô galera, quem gostou desse conteúdo, deixa aquele like, ativa o sininho e bora pra cima.